Glórias a Deus. Deus tem nos guiado, amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando a Deus, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor, que Ele esteja sobre nós, amém? Para que o Espírito Santo possa operar em nós, para que possamos oferecer a Ele um perfeito louvor, uma perfeita adoração, amém? Oremos ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, em meio a tantos acontecimentos, em meio a tantas situações, queremos, como Abacuque, louvar e bendizer o nome do Senhor. Te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. E o maior deles, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Ó Deus, é a Tua graça e a Tua misericórdia se renovando a cada dia nas nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida, Pai. Ó Deus, nós queremos agora, Senhor, que o Espírito Santo possa estar nos ajudando, ministrando em nós e através de nós o perfeito louvor, a adoração em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, nos transforma a cada dia de glória em glória, para sermos imitadores do Senhor, parecidos com o Senhor, e para fazermos a diferença brilhando, iluminando este mundo que jaz em trevas, no maligno. O Senhor diz: nós somos a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por podermos estar aqui na Tua casa, na casa de oração, te adorando, te exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Vamos então adorar ao Senhor. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não vão te ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para o céu. Bem. Bom dia, irmãos. É uma alegria quando Deus nos traz para nos reunirmos com os irmãos e estarmos em comunhão no domingo pela manhã. E mesmo que pelos montes, pelos vales, as dificuldades, Ele nos guia com a sua luz e a seu poder, a sua força, a sua luz guia o nosso caminho, e nós estamos sempre seguros pelo seu poder. Então vamos cantar com alegria: seguro estou, não tenho
o temor do mal. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil-me bem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Bem, glória a Deus. Pode sentar. Você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Semana passada tivemos em nossa igreja um culto missionário de lançamento do 4º CD da irmã Celina Flávia e do 2º CD do irmão Ciro Gama. Foram momentos de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito através da vida desses irmãos. Hoje aqui vai descer fogo, vamos todos preparar. Fogo santo do Espírito, hoje Deus vai operar. Hoje aqui vai descer fogo, vamos todos preparar. Fogo santo do Espírito, hoje Deus vai operar. Criou os céus e as estrelas, criou a terra, os animais, criou cascatas, rios e peixes, lindas cenas, carandas. Ele criou tudo que aqui existe. Obrigado, muito obrigado, meu Senhor. Se você não pôde vir, mas tem interesse em adquirir os CDs para ajudar nos projetos missionários de nossa igreja, procure o Jerônimo do Centro de Ensino Musical.
Mertin, em seu livro O que Todos os Filhos Precisam Saber, dá dicas sobre ensinar os filhos sobre a oração. Ensine seus filhos a orar de maneira inteligente. Não deixe que eles simplesmente repitam orações decoradas ou adquiram o hábito de dizer sempre as mesmas coisas. Ensine-os que podem falar com Deus da mesma maneira que eles falam com qualquer pessoa que podem ver. Ajude-os a compreender que Deus ouve, gosta e responde suas orações. Ensine-os que Deus responde as orações de várias formas. Algumas vezes Ele diz não, algumas vezes Ele diz mais tarde e algumas vezes diz sim, seja da maneira como pedimos a Ele ou de uma maneira que nem sequer imaginaríamos. Partilhe com eles pedidos de oração adequados a cada idade. Podem ser necessidades pessoais de membros da família ou de amigos. Faça uma lista de oração da família. Ensine-os a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, de 9 a 13, e fale sobre o seu significado. Deus ordenou a seus filhos que transmitam o conhecimento dele mesmo de geração a geração. Que responsabilidade séria, que grande privilégio! O Projeto Nova está promovendo neste mês, junto com empresários de nossa cidade e apoiado por nossa igreja, o Maio Laranja, campanha de combate ao abuso sexual infantil. Saiba como ajudar. Quando a gente fala de abuso sexual, infelizmente, nós estamos falando de violência intrafamiliar. Nós temos estatísticas que comprovam que pelo menos 80% dos casos de abuso sexual ocorrem no âmbito familiar. Os principais abusadores são os padrastos, os pais e os tios. E há uma preocupação das pessoas de não interferirem em questões domésticas. Então, muita gente sabe que uma criança está sofrendo abuso sexual, mas prefere não fazer a denúncia, entendendo que aquilo é um assunto interno daquela família e que ninguém deve se envolver. O meu apelo é para que as pessoas tenham a coragem de telefonar para o Disque 100. O número 100 é um telefone para onde você liga, não precisa se identificar, mas você tem a oportunidade de informar que uma criança do seu convívio está sofrendo abuso sexual. Esse telefonema vai desencadear uma ação de toda a rede de proteção. O caso vai ser averiguado e, se for confirmado, as medidas legais vão ser tomadas para a proteção da criança e punição daquele agressor. Fique ligado e apoie essa causa. O projeto Viva a Vida está em pleno funcionamento. Ele foi criado para alcançar a terceira idade de nossa igreja, uma etapa da vida pela qual se espera que todo indivíduo um dia passe. Na concepção do projeto Viva a Vida, a terceira idade deve ser um tempo de alegria, de novas descobertas, dinâmico e de grandes mudanças e desafios que devem ser encarados e vencidos. Nossas reuniões são todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas. Venha, se você está na faixa etária a partir dos 60 anos, ou traga seus pais, seus avós. Estamos dispostos a ajudar a viver bem essa fase de sua vida, com sabedoria e toda a emoção que nos for permitida. Afinal, para não envelhecer, só morrendo jovem. Se você está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista ou fale com seu líder de célula. Os batismos acontecem no próximo fim de semana. Não fique de fora! Você que frequenta a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, por favor, dê uma passadinha ali no balcão, no hall da igreja, e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato. Nossa reunião para receber novos membros é no próximo domingo, às 8h30. Venha, seja um de nós! O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de maio. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Nós vamos compartilhar com os irmãos o que o Ministério Infantil está aprendendo. Estamos estudando o livro de Atos. As crianças estão estudando um livro bastante enigmático, entre aspas, desafiador para a igreja sempre. A igreja do Senhor Jesus.
é desafiada ao ler o livro de Atos. Nós olhamos aquilo e falamos, como que a gente vai viver isso de novo? É possível? E é muito gostoso saber que tem igrejas hoje que estão vivendo. E a história que as crianças vão aprender hoje é a de Pedro, e que estava chegando lá na porta do templo com seu companheiro, e ele encontra um aleijado. E na hora que ele encontra ali o aleijado, ele se depara com a necessidade daquela pessoa. E ele tem alguma coisa para dar. Um aleijado, quando está sentado no chão, ele precisa de dinheiro. E ele procura dinheiro. Ele acha que o que ele precisa naquele momento é dinheiro. Porque a cura dele já foi esgotada. A necessidade da cura já foi esgotada. Mas Pedro fala para ele, olha para nós. Nós não temos prata nem ouro. Você acha que você precisa de prata e ouro, mas nós temos o Senhor Jesus para oferecer. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele estava numa das portas do templo. Quem era aleijado não podia entrar lá dentro do templo. Tinha que ficar do lado de fora. Ele era impossibilitado de entrar. Mas na hora que ele é curado, ele tem acesso ao templo. E aí Pedro entra e prega, e ele vai saltando junto e pulando e mostrando, porque ele era conhecido. Uma pessoa adulta, aleijada, é conhecida das pessoas. Ele sempre estava naquele lugar, talvez contando com o coração já meio quebrantado das pessoas que iriam ao templo. E ali ele conhece o poder transformador do Senhor Jesus. Pedro começa a pregar e, por causa disso, posteriormente ele é preso. Mas Pedro não fica interessante quando uma pessoa está sendo usada no poder do Espírito Santo. Ela não pede por proteção. Pedro pediu por coragem para continuar pregando o Evangelho. Essa é uma oração que nós precisamos fazer hoje para nós. Sobre diversos assuntos, hoje a igreja do Senhor Jesus, quem crê na palavra de Deus, está sendo colocado num cantinho. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo outro no púlpito, você não pode falar algumas coisas porque esse púlpito passa pela internet e nós ficamos acuados, buscando sinônimos para a gente poder falar, porque nós corremos o risco de ser presos. É isso que acontece hoje com os pastores, principalmente com os pastores, com vocês também. Então nós precisamos tomar cuidado com o que a gente fala do que a gente crê. Mas esses homens não tiveram medo de pregar o que eles criam e pediram a Deus apenas coragem para continuar pregando o Evangelho. E foi assim, essa é a história de hoje, de nós vermos homens, né, que são modelos para nós. 2 homens pescadores e pecadores que não eram cultos, foram buscados por Jesus e foram treinados. Uma das estratégias que governantes usam quando existe um grupo formado de delinquentes, de terroristas, de guerrilha, é você matar o líder, porque você desarticula o bando, desarticula a quadrilha, até conseguir uma outra pessoa para ficar no lugar é um tempo que se ganha. E foi isso o que aqueles governantes daquela época imaginaram. Vamos matar o líder. Matando o líder, o grupo se desarticula. Mas o Senhor Jesus, como acreditava no discipulado, discipulou os seus discípulos. E aí, aqueles governantes viram que mesmo com a morte do seu líder, esses discípulos se tornaram iguais e tão contundentes na sua mensagem quanto era o seu mestre. Glórias a Jesus. Ele sabia o que ele estava fazendo, não é? E as crianças vão aprender isso hoje.
E nós vemos muita gente buscando sinais e maravilhas, gostam de igrejas. Mas vamos lá, que lá tem um profeta, vamos lá, lá tem um profeta. E a palavra de Deus, se você folhear o Novo Testamento, você vai ver muito mais o dia a dia, a pregação do Evangelho, do que sinais e maravilhas. Os sinais e maravilhas, a gente não deve seguir, eles nos seguem. Seguem pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Não é qualquer um também. Né? Foi o que aconteceu com Pedro. É um desafio para nós a palavra de Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ler o versículo de hoje? Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. Atos 3:16. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez pela tua palavra. Pai, é ela quem tem trazido o Evangelho desde antes de Jesus Cristo, o amor ao Senhor em primeiro lugar. Ó Deus, e depois com a vinda de Jesus e seus apóstolos, ó Pai, que escreveram o Novo Testamento. Pai, o Evangelho tem chegado até nós por causa da Tua palavra. Te agradecemos. E ele chega com uma força tão forte, porque nós sabemos que é o Teu Espírito Santo que dá vida àquelas palavras. Glorificamos o Teu nome, queremos, ó Pai, ser cada vez mais ligados a este Evangelho. Queremos, ó Deus, usar a contemporaneidade, Senhor, a aplicação para este tempo, apenas para sabermos como praticar. Mas não queremos mudar nada, Pai. A Tua palavra é perfeita, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Cuida de nós, Pai. Cuida do nosso coração, da nossa mente, para que mantenhamos firmes, ó Deus, a nossa fé neste caminho, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo transmita de uma forma muito grande e forte esta mensagem de hoje aos corações dos nossos facilitadores, ao coração das nossas crianças. Queremos que as nossas crianças sejam desafiadas a crer no Senhor como esses apóstolos. Queremos que elas tenham vida e possam fazer grandes coisas, não quando elas se tornarem adultas. Agora, crianças, nós já temos experiências disso com crianças, Pai. Queremos que elas se multipliquem. Por isso, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças, os pré-adolescentes podem ir ali à porta. Uma salva de palmas ao Senhor pelo ministério do Mini, pelos facilitadores, pelos pais. Louvado seja o nome do Senhor. Que essas crianças possam crescer na graça e no entendimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Nós estamos aqui adorando, louvando ao Senhor com alegria. Mas a vida cristã há momentos de tristeza. Eu tenho certeza que hoje muitas famílias estão passando por tantas lutas, dificuldades. E nós, como família da Primeira Igreja Batista, estamos passando uma perda muito grande, uma perda, porém momentânea, mas é uma perda, não é, da nossa irmã Chica, que faleceu esta manhã. E eu quero convidar a igreja para se colocar em pé, para estarmos louvando ao Senhor por esta guerreira. A irmã Chica sempre estava aqui com a sua família, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Foi vítima de um câncer nesses últimos dias. Esteve ali na Santa Casa, estivemos ali com ela. E podemos ver a família testemunhando que ela estava sem dor. E até teve uma melhora agora, nesses últimos momentos, não é? Que o Senhor a recolheu. A vida cristã é assim. Mas não é uma derrota, irmãos, é uma vitória. Porque os que morrem em Cristo não perdem a sua vida, mas hão de desfrutar da vida eterna. Ela pode dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Vamos orar pelo irmão Sandoval, o seu esposo, pela Márcia, pela Paula, pelo Everton, pela Evelyn, amém? Vamos orar por esta família. A Evelyn está, não sei se ganhou nenê ontem, então vamos orar
por esta família, que o Espírito Santo, como nós lemos aqui, o Espírito Santo que deu força para levantar aquele paralítico, possa estar dando força para esta família, os levantando desta situação, para continuarem marchando como soldados de Cristo. Que esta família continue louvando e adorando ao nome do Senhor. Amém? A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Vamos então estar orando ao Senhor neste momento. Há tantas pessoas também enfermas, há tantas pessoas com familiares que estão internados. Vamos levantar um clamor por estas vidas, por estas famílias também, em nome do Senhor Jesus. Amém? O pastor Gilson vai estar fazendo esta oração em nome do Senhor Jesus. Esse sorriso que vocês estão vendo aí na tela da nossa irmã Chica, Francisca Bonfim Gomes, sempre foi uma das suas marcas, né? Muito alegre, muito feliz, muito disposta, sempre servindo ao Senhor em diversas áreas aqui na nossa vida, na vida da igreja. Está acontecendo aqui, nesse final de semana, o nosso encontro de casais, né? O nosso encontro de família, o Grifac. E lá ela também era uma das guerreiras, uma campeã, estava sempre envolvida. Então, aqueles irmãos também estão orando por a família que passa por esse momento de dor. Estivemos com ela nesta semana e ela sabia, ela diz: eu sei para onde estou indo. Ela teve a oportunidade de testemunhar a uma pessoa bem querida, dizendo: olha, você está afastado, você está longe do Senhor. Eu sei que estou indo, mas sei para onde estou indo. Você precisa acertar a sua vida. E Deus a usou poderosamente, houve conserto na vida daquela pessoa. Assim, comunicamos também, irmãos, o falecimento do pastor Davi Bonfim, pai do Marcos Ailton, que serviu conosco durante uns anos e está sendo velado nesta manhã, será sepultado nesta manhã. Senhor, eu me lembro agora que o Senhor nos colocou em família, por isso oramos: Pai nosso. Não é meu Pai, mas o Pai é nosso. O Senhor nos colocou em família, nos deu irmãos, irmãs, pessoas tão queridas, tão próximas, que marcam a nossa vida. E nós te agradecemos, Pai, pela vida do teu servo, o pastor Davi. E oramos aqui nesse momento especialmente pela memória tão feliz que temos, pela convivência tão agradável que tivemos durante esse tempo todo com a nossa irmã Francisca, que todo mundo carinhosamente chama de Chica. Oramos assim pelos familiares, especialmente irmão Sandoval, suas filhas, netos, e a Evelyn, Pai, que ganhou a Laurinha ontem de manhã. Que o Senhor a abençoe para superar esse momento difícil. Pai, me recordo também do apóstolo São Paulo, quando reuniu-se com os líderes da igreja primitiva, e dele se despediu, dizendo: nada que útil fosse deixei de vos anunciar, tanto nas casas como publicamente. Essa noção, essa realização de cumprir o nosso mandato, nossa vocação e chamado, de fazermos a nossa parte, é tão importante. É tão gostoso nos lembrar de pessoas e não precisar fugir da verdade e passar por cima, mas mencionar fatos. Nossa irmã Francisca, de fato, atuou com seus dons e talentos, aproveitou as oportunidades para louvar o Senhor. Ela, o Sandoval, os seus filhos, sempre, ó Deus, muito ativos na vida da igreja. Nós te louvamos, nós agradecemos por essa família tão querida e pedimos o conforto, o consolo do teu Santo Espírito em favor deles. Estando aqui orando agora, nós queremos aproveitar para orar pelo Brasil, Pai. Ó Deus, o Brasil também está de luto, pois por ver a vocação de alguns falecer,
por ver a integridade, a honestidade serem lançados em cova de 7 palmos. Oramos pelo Brasil, tão necessitado. Mortes e mortes e mortes nos corredores dos hospitais. Falta de segurança em todo lugar, em todo canto, a ponto de algumas cidades parecerem campos de guerra, de batalha. E bilhões de dólares lançados, ó Deus, em carteiras, em contas, em sacolas e malas. Oh Deus, nós oramos, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do Brasil. Nós não temos dúvida, Senhor, do que o que nos assusta, e cada vez ficamos mais surpresos de tão maior o rombo da corrupção do que nós podíamos imaginar. Nós não temos dúvida que é resposta às orações do teu povo, porque do ponto de vista humano, esse sistema está tão comprometido com as trevas, com o diabo, com o mundo, que seria impossível desarticular essas coisas. É o teu favor, é o teu sopro sobre nós, e por mais que fiquemos pasmos, envergonhados, enraivecidos, irados, nós sabemos que o Senhor está olhando para o Brasil e trazendo o Brasil a juízo. E nós não queremos apenas apontar o dedo para aqueles que têm essa corrupção ativa, midiática. Nós olhamos para cada um de nós, porque o Senhor disse: não serão os governadores, os reis, imperadores que farão a diferença. O Senhor disse: o meu povo é sal e luz. E Senhor, nós não podemos continuar emitindo nota fria, recebendo propina, favores, favorecimento de qualquer tipo. Nós não podemos continuar sonegando impostos e apontar o dedo para aqueles que são corruptos, pois somos iguais. Eles são parte de uma sociedade da qual nós fazemos parte, e a sociedade toda está doente, e nós também. Basta olharmos para a nossa vida. Se alguns roubam do governo, outros roubam do Senhor, não dizimando na tua casa. Quem rouba mais? Quem rouba do povo ou quem rouba de Deus? Quem sonega mais? Aquele que deixa alguém morrer no leito de hospital, ou aquele que não anuncia o evangelho, não se compromete com o evangelho do reino na pregação e missões? É fácil, Senhor, eu apontar o erro das pessoas, mas é muito mais difícil olhar para os meus próprios erros, para os meus próprios comprometimentos. Por isso nós com temor oramos nessa manhã e nos lembramos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, só então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Senhor, que a nossa fidelidade seja a semente da mudança, que não sejam partidos políticos, que não sejam movimentos políticos, direta já ou não, voto direto ou indireto, nada do que o humano seja mudará o Brasil, porque nós precisamos do poder do teu Espírito para mudar a nós próprios, e o Brasil será transformado. Nós oramos pedindo misericórdia, porque se olhamos o juízo dos outros, estamos fechados, cegos para o juízo que está sobrevindo sobre a sua própria igreja, sobre o seu próprio povo, sobre cada um de nós. Pedimos perdão, Deus, intercedemos, mas pedimos perdão. E queremos nos comprometer em mudar a nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se, irmãos. Amém, irmãos. E nesta manhã nós queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando nesta manhã. Se você não é membro da nossa igreja, amém, está aqui conosco para adorar e louvar ao Senhor, eu pediria por gentileza, se você puder, se colocar em pé para que nós possamos conhecê-los, saudá-los em nome do Senhor Jesus. Há alguém aqui que está nos visitando, que não é membro da nossa igreja? Amém? Não há?
Glórias a Deus. Então, nosso trabalho, irmãos, é trazer pessoas para o Senhor, amém? Convide seus vizinhos, convide pessoas do seu trabalho, amém? Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? E agora temos a oportunidade de estar adorando ao Senhor também, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. As palavras de Cristo, olhai para os campos e pede mais obreiros para a seara, e orando eu obedeci. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou, e no meu andar cada dia, bem feliz com meu mestre vou. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia pelos campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Irmãos, não está fácil para me louvar agora de manhã, não. Eu me lembro da irmã Francisquinha, todas as vezes que ela estava regendo como querido irmão aqui, lá na porta, eu falava: a batuta hoje está boa. Ô Pai, mas ela está nos braços do Pai. Irmãos, já falaram aqui uma coisa que eu sempre digo: quando eu venho à casa do Senhor, né, Gê? Quando nós vemos, a gente sente um gozo tão gostoso. Primeiro, saber que daqui a pouco estamos ouvindo as mensagens do recado do Senhor para nós. E a comunhão com os irmãos, ao sair na porta, abraçar, que coisa gostosa, né, Aurimar? Que coisa gostosa. Ouvir a orquestra, nos enche o coração de alegria. Mas sem perca de tempo, irmãos, é o hino que eu canto. Eu quero ler apenas um versículo só da palavra de Deus. Desculpa. Eis que estou à porta e bato. Depois os irmãos leem em casa, é um trecho maravilhoso que sempre fala ao meu coração. Capítulo 3, do versículo apenas do 14 até o 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo está inserido aqui, irmão. Eu gosto muito desse trecho, porque vem falar de uma igreja que tinha tudo, né? A igreja de Laodiceia. A igreja tinha tudo, tinha bens, tinha riqueza, tinha tudo. Mas espiritualmente, vou resumir bem pouquinho. Os irmãos já conhecem até de cor.
espiritualmente ela não estava bem. E eu creio que a coisa era tão difícil, porque o próprio pai falou na revelação a João, transmitindo a João a revelação, que ele tinha vontade de vomitar. Como não deveria estar a situação, irmão? Como não deveria estar? Isso é para mim, Benevides. A igreja, eu faço parte da igreja. Mas, meus queridos irmãos, como o nosso Pai é amoroso. Como Deus é amoroso. Assim como aconteceu lá, está acontecendo hoje em dia, mas o Senhor está sempre com as suas mãos estendidas, dando-nos a oportunidade para nós. E disse para aquela igreja: olha, eu estou à porta. Abre os seus corações para mim. Me ouve, me obedeçam. Eu perdoarei os teus pecados. Eu perdoarei, me ouça. E assim acontece. E quando eu estava lendo esses trechos, o que eu vou falar aqui, eu falei para Jerusa também. Eu quero agradecer aos pastores. Muito obrigado, pastor. Pastor Gil, seus pastores, que têm entregue mensagem para nós. Mensagem para refletir. Para que nós possamos andar nos santos retos caminhos do Senhor. Para que possamos fazer as coisas corretas, as coisas dignas, como o pastor acabou de falar. Estamos aonde estamos por causa da dignidade. Isso é para mim em primeiro lugar. E esta mensagem também não é somente para a igreja, é para aqueles que ainda não têm Jesus. Eu estou à porta e bato. Abre o seu coração para mim. Vai haver uma mudança, vai transformar a sua vida. E vai ganhar a vida eterna. Esse que é o melhor. Pai, muito obrigado, Pai, porque um dia eu abri o meu coração. Nesses 72 anos, muitas lutas, muita dificuldade, mas com a tua ajuda, com a tua palavra e com a oração que os pastores têm nos ensinado, consagrar as nossas vidas para que possamos santificá-lo. Amém? Eis que estou à porta e bato. Pode soltar. Jesus quer entrar em seu coração. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de te dar-te perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Se abris a porta do teu coração e o convidarias a entrar, Jesus te dará seu divino perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender?
Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar louvando o teu santo nome. Só tu mereces toda a honra e a glória. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Hoje é um dia em que nós estamos assim, como já mencionado, entristecidos, não é? Com essa notícia do passamento da nossa irmã. Entretanto, devemos nos lembrar, irmãos, e foi o que eu disse a ela, você está voltando para o colo do papai, não é? A Bíblia diz que nós podemos nos entristecer, mas como os demais que não têm esperança. Não é? Devemos nos entristecer, mas não como os demais que não têm esperança. É diferente, não é? Porque nós temos certeza que a nossa esperança é uma sala de espera e nós, logo, logo, estaremos com o Senhor e assim receberemos dele todas as promessas adquiridas em Cristo, lá na cruz, no perdão e nas promessas lindas do Senhor. Hoje faz 40 anos também que o irmão Heber e Miriam se casaram. Gostaria que eles ficassem em pé, estão ali sempre naquele lugar queridinho, olha, uma salva de palmas. Vocês estão aí pertinhos, por favor, estendam um abraço. Irmãos, vocês estão pertinhos? Se levantem, vocês estão pertinhos. Isso, vamos esperar os irmãos darem um cumprimento bem gostoso, bem afetuoso no irmão Heber, na irmã Miriam. Eles sempre compartilham conosco do culto de manhã, se assentam sempre nesse lugarzinho, e hoje é um dia muito especial para eles. Eles convidam a igreja para compartilharem da alegria de terem 40 anos de casamento. Que beleza, não é, irmãos? Acho que os irmãos já se conhecem bem agora, não é, irmão Heber? A Miriam? Acho que já dá para conhecer um pouquinho um ao outro, sim ou não? Vou pedir que a igreja, então, mesmo assentada, estenda a sua mão em direção aos nossos irmãos, nós oraremos. Pai, muito obrigado, porque os teus servos têm a consciência de que um dia apresentaram o seu lar, sua família diante de ti, e se passaram 40 anos e eles sabem que lograram êxito, vitórias, e não foi porque conseguiram sozinhos, mas estiveram debaixo da tua mão poderosa, abençoadora. Que eles sejam renovados, ó Deus, em todos os aspectos, na sua saúde, na sua mente sã, no seu desejo de servirem ao Senhor, de abençoarem sua família, a sua casa e as pessoas com quem eles convivem. Nós te agradecemos por este presente que o Senhor concede aos teus filhos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Parabéns a vocês nesta data querida. Irmãos, e agora? E agora, irmãos? Essa é a pergunta que a gente vê nos telejornais. E agora? E agora? O que o Supremo vai fazer diante da petição que o presidente fez? O que a promotoria vai fazer? O que os órgãos todos que atuam nas esferas governamentais irão fazer? E agora? O que vai acontecer? Agora é um advérbio de tempo que nos mostra que nós estamos num lugar e num momento em que as coisas chamam a nossa atenção. No caso do Brasil, a corrupção, a força-tarefa, não é, que é empreendida pela Lava Jato. Aliás, eu não sei se os irmãos sabem, mas o Deltan Dallagnol, ele é membro da Igreja Batista do Bacaxeri, na cidade de Curitiba, homem de Deus, líder de célula, tirou a licença da liderança, porque vocês sabem que ele está agora bastante ocupado mesmo, mas homem temente a Deus e não se envergonhou diante de uma pergunta feita pela jornalista: e se o senhor não fosse procurador, o que seria? Ou qual vai ser o seu futuro? O que o senhor espera para o futuro? Ele disse: talvez ser pastor. Homem comprometido com a palavra de Deus, homem que leva a sério a palavra de Deus. Então, nós olhamos para o Brasil agora com essa pergunta: e agora? É hora de direta já? É hora de fazer o quê? Pedir impeachment? É hora de fazer o quê?
Será que nós podemos acreditar em todas as notícias que nós recebemos? Ou será que elas são preparadas de antemão e por mãos cuidadosas para que nós acreditemos que algumas coisas estão de fato acontecendo, quando outras, muito diferentes, é que estão comandando o Brasil? Não sabemos. Por isso é que a nossa segurança está no Senhor. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, meus irmãos? Mas essa palavra agora, que está chamando a nossa atenção, não foi usada só nesses dias pelos jornalistas, mas nós aqui na Primeira Batista, quando estamos nesse mês de maio, tratando da família, minha conquista, minha reconquista, família, a minha família precisa de um milagre de Jesus. Estamos em plena campanha, orando, jejuando pela família. Vamos ouvir um homem de Deus dizer: agora, temam o Senhor. Josué capítulo 24, versículo 14, Josué, já pertinho da sua morte, perto dos 110 anos de idade, diz: agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje, agora, quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa já escolhemos, eu e a minha casa já decidimos, agora nós continuaremos, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir é um verbo. Os verbos, eu me lembro das primeiras aulas de português, exprimem ação. Quando eu canto, eu estou me expressando, é uma ação. Quando eu choro, quando eu oro, quando eu me movo, quando eu me sento, quando eu levanto. Ação. E servir é uma ação também. Um conjunto de ações, quando se fala de servir a Deus, porque há uma gama muito grande de situações e de atitudes que, somadas, nos levam para um laudo conclusivo: eu sirvo ao Senhor, ou eu não sirvo ao Senhor, ou ainda, eu penso servir ao Senhor, mas o Senhor diz que eu não o sirvo. O hino que nós acabamos de ouvir agora, tão lindo: eis que estou à porta e bato. O versículo de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Não foi dito a um não crente, sabia disso? Quem é que bate a porta? Jesus. E ele diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E ele estava escrevendo uma carta à igreja de Laodiceia, ou seja, Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Enquanto a igreja se reunia para adorar, cantar e achar que estava fazendo tudo certo, Jesus estava do lado de fora. Havia uma incoerência entre a vida e o que eles diziam nos atos de culto. O que eles cantavam, o que eles pregavam, o que eles faziam no seu dia a dia, mostravam que de fato eles não serviam ao Senhor como o Senhor desejava. E é por isso, e o nosso irmão fez menção do versículo, que Deus disse: diante do comportamento de vocês, eu estou com ânsia de vômitos. Porque se vocês fossem pessoas definidas, ou quero, ou não quero, ou sirvo a Deus, ou não sirvo, seria melhor. Mas vocês estão navegando na dúvida. Nem aqui, nem ali. Um pé lá, outro pé cá. E aí, vocês não são quentes, nem são frios, são mornos. E água morna provoca ânsia de vômitos. E eu estou a ponto de vomitar você, igreja.
Você pensa que você é rica porque está numa cidade rica e tem gente rica na igreja. Você pensa que você enxerga bem porque está numa cidade conhecida na época, porque produzia um colírio que era saúde para os olhos, num lugar tão difícil, quase desértico, de sol escaldante, muitas pessoas com problemas oftalmológicos. Então havia ali, naquela região, o desenvolvimento de uma tecnologia, uma produção de remédio para os olhos, colírio. Vocês acham que estão enxergando bem? Vocês também acham que estão bem vestidos, porque essa região produz uma lã muito especial, mas a verdade é que vocês não estão ricos, vocês estão muito pobres. Vocês não estão enxergando nada, vocês estão cegos. E não estão vestidos com essa lã bonita que vocês anunciam e exportam para todo lugar. Vocês estão nus diante de mim. É isso. É isso. É eu achar que estou agradando a Deus, eu fazer de conta que estou agradando a Deus e escolhendo alguns momentos como esse que nós estamos aqui de culto, achando que isso nos leva a ter a integridade, a autoridade de dizer: eu sirvo ao Senhor, sou membro da primeira igreja batista, eu prego na igreja batista, eu canto na igreja batista, eu sirvo na igreja batista, estou servindo ao Senhor. Irmãos, Deus quer nos passar a limpo o tempo todo, e isso é histórico. O povo de Deus, durante toda a história, foi oscilante, subida e descida, não é? Como uma montanha russa na fé. E nós não podemos olhar para os outros e dizer: olha, como era incrédulo o povo do Antigo Testamento. Nós não podemos dizer: olha, como eram incrédulos os discípulos, que apesar de estarem com Jesus, viverem com Ele em tempo integral, não o compreendiam. Não, irmãos. Esta sina, esta história é a nossa história, é a minha história. Ou eu, pela graça e misericórdia de Deus e com o poder que Ele nos dá através do Espírito Santo e a orientação da Escritura, eu vou titubear sim entre dois senhores. Pastor, vira essa boca para lá, está amarrado. Como? Irmãos, o texto mostra para nós algumas verdades que são muito importantes. Servir ao Senhor aqui, o verbo servir é repetido 13 vezes em poucos versículos. 13 vezes. Conte aí, marque na sua Bíblia, grife. 13 vezes o Senhor pergunta através de Josué: e o servir a Deus, como é que está? A quem vocês vão servir? A quem escolhem servir? Servir a Deus é dar a Deus o que é de Deus. Servir a Deus nos leva para o substantivo servo, que é alguém que atende, é alguém que não dá ordens, é alguém que obedece. O servo precisa obedecer. O servo tem uma marca chamada obediência. Se eu não obedeço, não sou servo diligente, sou servo negligente, relaxado. E com certeza a Bíblia é muito clara, dizendo que nós vamos prestar contas por tudo o que pensamos, por tudo o que sentimos, por tudo o que fazemos e por tudo o que não fazemos quando deveríamos fazer. Aquele que não faz o que deve ser feito, que sabe que deve ser feito, comete pecado, pecado de omissão. Então, irmãos, no contexto da família, Deus nos chamou a atenção hoje para esse advérbio agora. E agora? E agora? Não é olhar o Brasil, para onde o Brasil vai, é olhar eu e a minha casa, para onde é que estamos indo. Note que o Josué, um líder no meio do povo de Deus, ele não começa dizendo: a minha casa servirá, mas ele começa dizendo: eu. E então a conjunção: e a minha casa. Eu, mais os que estão comigo, serviremos ao Senhor. Começa com uma postura pessoal. Seja você marido crente liderando sua família, seja você uma viúva, seja você uma mulher descasada, mas que tem família, seja você um jovem cujos pais não são crentes, alguém na sua casa é diante de Deus o responsável. A responsável por dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém está livre disso. Por quê?
se não sou eu liderando a igreja hoje, a família, melhor dizendo, amanhã serei eu, e eu preciso tomar posição diante de Deus. Será que a minha vida testifica diante de Deus de que eu de fato sirvo ao Senhor? Eu digo, Senhor, o que tu queres e eu vou obedecer? Ou eu uso Deus como o macumbeiro usa o amuleto para fazer uma fezinha no futuro? Não tem gente que põe ferradura na porta de casa? Não tem gente que usa de vários amuletos para supostamente garantir a proteção? Pois pode ter certeza, muitos de nós, em muitas ocasiões, podemos ter Deus não como Deus, mas como um mero amuleto, uma tentativa deslavada de ser bem-sucedido nessa vida. Há pessoas, você pode achar incrível, que não comparecem à igreja, nunca, não tem vida nenhuma com a igreja, não tem comprometimento com o evangelho, não está de bem com Deus nem com as pessoas, mas não deixa de mandar entregar na igreja o seu dízimo. Por quê? Porque é amuleto. Eu não posso ficar sem dizimar, porque Deus vai pesar a mão sobre mim. Tolo, tolo. A vida não consiste em dar a Deus achando que podemos dar alguma coisa para Ele. Davi, fazendo grande oferta na construção do templo, nos ensina. Na verdade, ele disse, eu não estou dando nada que eu não tenha ganho do Senhor. Como vamos dar a alguém alguma parte daquilo que nós é quem ganhamos? Estava com a minha netinha esses dias lá em São Paulo, e eu levei para ela um pacotinho de balas que ela gosta. E aí ela ficou toda feliz e tal. Daí a pouquinho eu estava abrindo e eu desapercebidamente peguei uma balinha e falei assim, vovô. Aí eu notei que ela está dizendo, oh, é minha. Vovô. Aí depois ela mesmo se tocou, ela se recolheu assim, ela tem 6 anos. Né? Foi o ímpeto da criança, falou, não, é meu. E aí eu lembrei, gente, o que aquela criança estava fazendo, e eu não a censuro absolutamente, é o que eu faço com Deus o tempo todo, e não tenho 6 anos de idade. Mas Senhor, o dízimo, Senhor, Deus está dizendo, meu filho, minha filha, põe a mão nessa consciência, põe a mão na cabeça e pensa, quem te deu tudo isso? Quem te deu saúde? Quem te deu prosperidade? Quem supre você de ar nos seus pulmões todo dia, toda hora? Me diga, se você ficou 1 minuto sem respirar durante esses anos da sua vida, quem te deu 100% da vida? Que lamúria é esta? Que tristeza é essa? Em contribuir para que a obra de Deus se estabeleça e vá de Jerusalém até os confins da terra. Não estou falando de dízimo, estou falando de senhorio. O texto, então tudo isso foi a guisa de introdução. O texto menciona 3 momentos na história do povo de Israel, aqui em Josué capítulo 24, desde o primeiro versículo até o versículo de número 33, o capítulo todo. Mas, além de servir ao Senhor, que é o verbo mais comentado, é o centro da atenção do texto, o oposto do serviço a Deus, sabe o que é? A idolatria. Josué, usado pelo Espírito Santo, está dizendo, nós somos nação, mas antes somos família, e antes somos pessoas. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor, e esse é o desafio para mim e para você hoje, colocarmos-nos, tanto eu como a minha casa, os que dependem de mim, os que me servem, aqueles sobre quem eu tenho influência, diante de Deus, eleger o Senhor, o único Deus. O serviço a Deus acontece em decorrência do fato dele ser Deus, e nós, servos. O texto fala o tempo todo de deuses. Escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Há uma escolha a ser feita.
Aí você fala, graças a Deus, pastor, não uso santo, não uso santinho, não adoro imagem de escultura, não adoro nada nessa vida, eu só sirvo ao Senhor. Mentira. Mentira. Pastor Yuri Breder, pregando esses dias aqui, nos ensinou sobre o que é idolatria. Idolatrar, ter um ídolo, é ter qualquer coisa no lugar de Deus. Qualquer coisa, por mais singela e nobre, mais valiosa que seja, no lugar de Deus, virou ídolo. Ele mencionou, ele tem a Clarinha, uma nenê de 10 meses, e ele disse, se eu colocar a Clarinha, por mais importante que seja na nossa vida, acima de Deus, sou idólatra. Ele declarou à sua esposa, querida, eu te amo, mas não posso te venerar, porque há um só Deus, e eu o adoro, vivo, sirvo a Ele. Você é uma bênção decorrente do amor dele para comigo, mas você não é Deus. Há pessoas que elegem vários deuses, e no texto do capítulo dos versículos 2 ao versículo 4, Josué diz assim, antes de Abraão ser chamado, lá antes da história de Tera, seu pai, eles adoravam deuses além do rio Eufrates, na Mesopotâmia. Eles faziam para si deuses de escultura, eles clamavam a deuses estranhos, mas eu os tirei de lá, eu tirei Abraão de lá, eu me revelei a Abraão, e revelei o meu plano amoroso para Abraão. Abraão, eu estou tirando você da terra onde mora a sua família, para te mandar para o mundo. Eu te levaria a uma terra que você não conhece, você não sabe onde é, eu a mostraria a você no decurso da sua vida, enquanto você decide passo a passo, dia a dia, ano a ano, a sua fidelidade, e eu vou dar a você uma família numerosa, e ele já centenário, com a sua esposa, avançada em dias, com mais 90 anos, estava aguardando a promessa de Deus, e Deus cumpriu essa promessa, deu-lhe Isaque, para que através dele, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Diga glória a Deus. Somos abençoados porque houve fidelidade lá em Abraão, pai da fé, pai da fidelidade, porque ele rompeu com os deuses dos seus antepassados e passou a adorar ao Senhor. Versículo 5 em diante, você vai ver que Deus diz, mas olha, depois disso o povo foi para o cativeiro egípcio, e lá sofreu, e fui eu quem os tirou de lá, com mão poderosa, com manifestações sobrenaturais, eu é quem tenho livrado o meu povo, antes de Terá, no Egito, e ele vai adiante, a partir do versículo 8 ele começa a dizer, e eu trouxe vocês pelo caminho do deserto, eu supri vocês no deserto, cada um de vocês em família, cada um de vocês com seus clãs familiares, e dei a vocês uma terra, onde vocês estão vivendo agora, onde vocês comem e consomem do que não plantaram e do que não produziram originalmente. Eu dei tudo isso de graça a vocês, eu tenho cuidado de vocês, eu sou o Deus de vocês. Mesmo assim, estando nesta terra, em desobediência, vocês passaram a adorar os deuses que eram originários dessa terra, a terra dos amorreus e de outros eus. Eles adoravam a Deus, e chegando lá, a nação de Israel se acomodou e começou a adorar outros deuses. Quer dizer, ignoraram quem os amou, quem fez vocação para eles, quem os tirou do Egito, quem os colocou na terra, dando-lhes conquistas maravilhosas, e agora, acomodados, relaxados, estavam adorando outros deuses. Aí é que está, agora, acomodados e relaxados, adoram outros deuses. A minha pergunta é, você e eu, será que não estamos acomodados e relaxados?
Quantas vezes eu tenho na minha vida, no último ano, convidado alguém para vir à casa de Deus ouvir uma palavra? Irmãos, nós acreditamos que o nosso parente, que o nosso filho, nossa mãe, sogra, sogro, cunhados, que não creem em Jesus, irão mesmo para o inferno. Nós acreditamos nisso? Não parece. Porque nós não oramos por isso. Nós não nos programamos por isso. A gente vem sozinho e volta sozinho, ano após ano, ano após ano, após ano, e cantamos: estou feliz servindo a Deus. Resta saber se Deus concorda, se está sendo servido ou não. Relaxa. E o que eu falo para os irmãos, estou falando para mim mesmo. Porque o meu relaxo é diferente. Eu me tornei, entre aspas, um profissional da fé. Então eu tenho que edificar e inspirar os irmãos, e os irmãos fazem o trabalho e eu não. Não. Naquela listinha que nós fizemos para esse mês, o cartão para orar pelas famílias, estou com os meus nomes lá. E a responsabilidade de orar, de jejuar, fazer contatos, servi-los, buscá-los e trazê-los aqui no próximo domingo, nos 4 cultos, encerramento do nosso mês, e na quarta-feira, dia 31, encerramento para os membros da igreja. O compromisso é meu. Agora, é muito cômodo eu relaxar. Quando eu relaxo, eu deixo de servir. Se eu deixo de servir, eu ocupo lugar à mesa e ponho o Senhor para servir. Sabe como a gente põe o Senhor para servir? Senhor, abençoa minha filha, sirva-me. Senhor, abençoa os meus negócios, sirva-me. Senhor, me dá saúde, sirva-me. O tempo todo chamamos o Senhor de Senhor e o tratamos na prática como servo. O Senhor faz. E Senhor, faz depressa. Irmãos, isso é relaxo. Relaxamos na nossa fidelidade e na nossa aliança para com o Senhor. Nos acomodamos. Aquele amor que a gente tinha pelo Senhor dos primeiros dias da fé foi passando. Assim como a veste é muito bonita e colorida no início, mas com o passar do tempo, indo para a máquina, lavando, passando, ela vai desbotando. A nossa vida cristã está bem desbotada. Bem desbotada. Por quê? Meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, eu vou para o céu. A hora que o Senhor me chamar, quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia, meu nome está no livro da vida. Os outros, bom, cada um dá conta de si, não é verdade, meus irmãos? Nós relaxamos. Nós relaxamos. Se no ambiente de trabalho a gente ousava dizer uma palavra a respeito de Deus, alguém deu uma cortada aqui, você falou: não, melhor não incomodar, não causar constrangimento. Quando irmãos nossos, irmãs nossas, por exemplo, em alguns países como o Sudão, como o Egito, como a Coreia, eles estão dando suas vidas, suas famílias, sua história. Lendo um texto há alguns anos sobre o que acontece com as mulheres na Coreia do Norte, a gente fica com o estômago embrulhado. As mulheres são mais penalizadas ainda do que qualquer outra cultura, no lugar onde o Senhor é proibido ser adorado. As mulheres são presas, às vezes faz temperaturas de extremo gelo, 20 graus negativos, e as mulheres não podem cuidar das suas intimidades, não podem cuidar de si, não têm o direito de usar da liberdade de fazer suas necessidades no lugar apropriado, e elas têm que fazer na roupa. Tudo o que acontece com elas está involucrado, embalado, e elas são colocadas do lado de fora, no gelo. O que elas queriam fazer? Só pronunciar o nome do Salvador. Mas nós, irmãos, carro está mais barato para financiar, né? A vida está mais fácil, tem celular, tem tanto recurso, tem internet, e agora tem mais uma comodidade. Para que ir à igreja? Viu, irmão, você que está vindo pela internet?
A internet deve ser uma bênção para quem não pode vir à igreja e não para quem se omite de vir à igreja. Não tem abraço aí dentro onde você está. E alguns, talvez não seja o seu caso, até dizem, olha, nem precisava dar mais tal dízimo agora, né? Porque em casa está tudo mais fácil. Alguém está pagando por essa conta, alguém está financiando esse serviço que é feito para quem não pode vir, mas não para quem não quer vir, para quem quer se omitir. Porque a vida é tão corrida, não é, irmãos? Afinal de contas, tanta correria, trabalho. O domingo é o único dia, vou dar uma descansadinha. É o meu sábado do Senhor. Interessante. A noção de serviço ao Senhor não existe. Virei consumidor da fé. Vou à igreja, quero ouvir um bom louvor. Vou à igreja, quero ouvir um bom sermão. E se o sermão não for a contento, eu torço o nariz e falo, poxa vida, de novo. Irmãos, é com esse cenário que Josué está dizendo, eu não aceito isso para mim. Vocês escolham os seus deuses. E sabe quem vai revelar quem é o seu Deus? Seu talão de cheques. Seu talão de cheques mostra quem é o seu Deus. Onde você gasta o seu dinheiro, o seu cartão de crédito, onde você põe suas finanças, mostram quem é o seu Deus. Claro, simples. O meu orçamento reflete aquilo que é importante para mim. Se Deus está em primeiro lugar na minha vida, claro que o meu talão de cheques, o meu extrato, mostram Deus no topo. É dízimo, é oferta missionária, é socorro para o irmão A, B ou C, e é isso. Cada um segundo a sua prosperidade. Mas se eu quero saber a quem eu sirvo, devo dar uma olhadinha nas minhas contas, aí vai ficar fácil eu saber quem eu estou servindo. Porque eu posso pensar que estou servindo a Deus. Mas Deus pode estar, como no texto que lemos aqui, que o irmão mencionou, do lado de fora da igreja, do lado de fora da vida, do lado de fora da família, dizendo, estou à porta e bato. Você pensa que é rico, que enxerga bem e que está bem vestido, mas é paupérrimo, é pobre, é cego e é nu. Escolham hoje quem vocês vão seguir. Se esse Deus que fez tanto por vocês não lhes atendem, então escolha de fato. Vou escolher outro ídolo. Vou viver para o dinheiro. Vou viver para o prazer. Vou viver para mim. Vou viver para minha família. Fazer da minha família o meu Deus. Agora escolhei se vocês vão servir ao Senhor ou aos deuses da além do Eufrates, dos vossos antepassados, ou os deuses desta terra onde vocês habitam, e vocês são como tantos os outros. Mas eu não. Eu escolhi o Senhor, e a minha família escolheu servir ao Senhor. Irmãos, no mês da família, quem é o nosso Deus? A quem nós servimos? Com quem nós estamos preocupados? Outra coisa que identifica quem é Deus para nós. Deus é muito importante para mim. Deixa eu dar uma olhada na sua agenda. Todos nós temos 24 horas por dia. Deixa eu dar uma olhadinha na sua agenda, para ver se Deus está na sua agenda. Seus dons, talentos, oportunidades. Deixa eu ver o que aquece o seu coração, o que deixa você feliz. Ao doar seu tempo, ao dar o seu dom, seu talento, aproveitar as oportunidades para servir alguém. Servir nos remete à posição de atender a alguém que nos comanda. E servir é cuidar do coração de alguém também. Servimos a Deus cuidando do coração de Deus. Senhor, tu sabes, és Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir aplica-se às pessoas, porque o grande mandamento, os grandes mandamentos, têm duas asas, não é? Duas maneiras de servir a Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Se eu não sirvo a ninguém, então estou deficitário em servir a Deus.
Não há comprometimento com Deus, de modo direto, e nem ao próximo, de modo direto. Meu talão de cheques, meu dinheiro, minha conta corrente, minha agenda, meus compromissos mostram quem é o meu Deus, a quem é que eu sirvo. Às vezes a casa, não pisa aí, é o meu Deus. Meu carro, esse carro, não. Meu Deus. Minha empresa, meu namorado, meu noivo. Irmãos, no mês da família, vamos pensar na família. Nós temos voz convocatória. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Agora, rapidamente, como é que eu sirvo ao Senhor? Eu falei do investimento que eu faço. Eu falei do tempo que eu dou. Onde é que eu aplico minhas forças, minhas energias. Agora, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, minha família. Nós estamos acostumados a ver pessoas ganhando o mundo e perdendo a sua família. Por quê? Porque nesse caso, nem a família é seu Deus. Dentro da família, quem deve ocupar o primeiro lugar? Primeiro é Deus, depois a família. Agora estou fazendo uma hierarquia, não é? Dentro da família, quem eu devo ter como objeto do meu cuidado, do meu amor? Eu que sou casado com a dona Vasti. A Vasti vem antes dos filhos. A Vasti vem antes das netas. O marido vem antes dos filhos. A mulher vem antes dos filhos. Depois vem os filhos. Então a cada um temos como tratar e devemos tratar. Agora, como é que meu filho percebe que eu sou temente a Deus? Olhando a minha vida. A gente já conhece as pessoas, é ou não é? Havia um sujeito que eu conheci chamado Jorge. O Jorge é um grande amigo, e o Jorge comprou uma bolsa, naqueles idos de muitos idos atrás aí, comprou aquela bolsa tiracolo, que os homens usavam também, né? Voltou, e usava. E atrás dele ia o Tiaguinho, um pichotinho assim, uma mala maior que ele arrastando. Onde o pai ia, ele ia também. Por quê? Estava olhando o modelo do pai. Papai, seu filho vê você e fala assim: querido, estou te dando R$10 aqui, vamos trocar, porque desses R$10, R$1 é para a obra de Deus. Isso é temer a Deus e pensar no filho, amar o filho e ensinar. Papai vai orar pelas famílias da igreja, vamos orar por um amigo seu? Papai ora e você repete. É colocar os nossos filhos no caminho de Deus pelo nosso modelo. Agora, o que infelizmente acontece muitas vezes, sabe o que é? Nós somos santos de galocha, de araque. Sabe por quê? Os nossos filhos olham para a nossa atitude dentro de casa e olham aqui na igreja. E algumas vezes vão dizer assim: você é bem hipócrita mesmo, hein, pai? Mãe, você é bem hipócrita. Os adolescentes não falam isso, mas falam dentro de si: meu pai, minha mãe, lá na igreja é uma coisa, aqui em casa, outra história. Então, a nossa vida deve ser integral, inteira, mostrando que onde quer que nós estejamos, no campo de futebol, fazendo uma brincadeira, queimando uma carne, fazendo um churrasco, ou numa pescaria, limpando a casa, limpando o quintal, ou lavando o carro, eu sou adorador de Deus. E tudo quanto eu faço, remete meu filho, minha família a entenderem: nós servimos ao Senhor. É Deus quem nos dá saúde, é Deus quem nos dá condições, e por isso nós trabalhamos, nós ofertamos, nós nos comprometemos com Deus, porque acima de todas as coisas da nossa vida está o Senhor. O texto, então, em primeiro lugar, dos versículos 2 a 13, recorda o chamado, a vocação, a libertação e as conquistas. Versículo 15 faz o check-up. Agora, escolhei, pois, a quem sirvais. É o momento da decisão, é agora. E por fim, versículos 16 a 28, o povo diante disso disse: não, nós, claro, assim como você,
Josué e a sua casa, nós reconhecemos o que Deus fez, reconhecemos o que Deus faz, e nós escolhemos o Senhor. E aí, Josué disse: vocês não podem servir ao Senhor. Vocês não podem. Está no texto, vamos ler. Versículo de número 19. Obrigado aí, alguém já cantou. 19. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor, não. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, e Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Agora, se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido tão bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: não, de maneira nenhuma. Nós decidimos, nós serviremos ao Senhor. Versículo 22, e aí combina no 27 e 28. Então vocês são testemunhas de que vocês receberam o recado de Deus e tomaram uma decisão. E eles disseram: não, nós tomamos mesmo. Nós vamos sim servir ao Senhor. Nós nos arrependemos. Você profetizou contra a nossa vida, nós nos arrependemos e tomamos a decisão hoje, vamos servir ao Senhor. Então, Josué manda levantar uma grande pedra, dizendo: vocês são testemunhas próprias da sua própria decisão, e esta pedra servirá como memorial para recordar e ser testemunha também de que vocês tomaram posição de servir ao Senhor. E eles disseram: assim seja, nós serviremos ao Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Amém. O problema, que você lendo daí para o final, você vai ver que em seguida Josué morre. Aí entra o livro dos Juízes, e aqueles que ouviram Josué dizer isto, e que estavam presentes na sua morte, deixaram novamente o Senhor, e por cerca de 330 anos, a vara comeu, o juízo desceu, porque outra vez, depois que Josué morreu, aquele povo se voltou para os seus ídolos e para a desobediência. Por isso, é fácil dizer não? Amém. Eu tomo posição. Difícil é manter essa posição. Aí é que entra o quê? A fé. Porque eu não tenho condição de me manter, irmãos. Tenho certeza que eu não me mantenho na presença de Deus. Eu não. Mas eu posso orar, posso jejuar, buscar, fazer a minha parte, e o poder do Senhor me capacitará a obedecer a palavra do Senhor. E aí sim, eu serei achado fiel, porque Deus faz infinitamente mais por mim, mais do que eu sou, mais do que eu penso ser, mais do que eu peço ou imagine, mas eu tenho que fazer a minha parte, decidir pelo Senhor e ser fiel. O justo viverá da fé, da fidelidade ao Senhor. É muito importante, irmãos, nós tomarmos esta palavra da parte de Deus como um recado amoroso. E alguns de nós aqui farão a decisão certa, vão mudar suas agendas, vão mudar seus valores, vão tomar uma posição e eleger o Senhor como de fato é Senhor, e serão achados fiéis. Outros, entretanto, e posso ser eu, oro para que não seja nem eu nem vocês, vou relaxar daqui com o tempo, cair na mornidão outra vez, e vir aqui receber as benesses de estar na presença de Deus, enquanto o Senhor pode estar fora da nossa vida, da nossa família e da nossa igreja. Agora, eu e a minha casa escolhemos, vamos servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Deus não nos quer prejudicar, Ele nos ama, mas chega a ser vexatório, vergonhoso, Deus dizer mais ou menos com essas palavras: interessante, interessante. Eu olho para os animais e vejo que até os animais tratam com carinho o seu dono, até os animais correspondem ao afeto dos seus donos, dos seus amos, mas o meu povo faz pouco caso de mim. Com a sua boca me louva, me adora,
com seus cultos se empolgam, se animam para fazer o melhor para mim, mas eu não suporto o louvor deles, pois tudo é da boca para fora, pois eles caminham longe de mim. Tudo isso que nós ouvimos foi profético. No início do capítulo, Josué disse: assim diz o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Estamos em tempo, irmãos, de mudar a nossa vida, de eleger Deus, a nós servos e servas mesmo, tomarmos posição, glorificarmos a Deus e abençoarmos as pessoas. Campo Grande precisa de Jesus, o Brasil precisa de Jesus, e a gente se encontrar e só falar, o Brasil, vai de mal a pior, não ajuda em nada. Quando eu for sal e for luz, terei certeza que a minha parte eu estou fazendo, e diante de Deus, minha intercessão será qualificada pelos outros, porque às vezes nós olhamos e oramos e Deus fala assim, olha o sujo falando do mal lavado. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos nos levantar. Domingo que vem é um dia especial, então nós, em todos os 4 cultos do domingo, estaremos fazendo um fechamento do mês da família, no qual nós estamos orando, estamos jejuando, temos o nosso diário, não é? Nós temos aquele nosso guia das orações, e nós teremos um culto voltado para aquelas pessoas que são nossos queridos. Então, minha palavra para você, ore sobre isso, esforce-se, faça a sua parte, e domingo que vem, no culto que você frequenta, traga alguém que precisa de Jesus. Alguns não têm família aqui em Campo Grande, é o meu caso, mas eu quero ter irmãos. Então, daquela minha lista, tem 2 pessoas que eu estou trabalhando, orando, convidando para estarem aqui, num dos cultos de domingo que vem, porque eu quero que eles tenham uma experiência com Jesus, aceitem Jesus, se tornem filhos de Deus, serão então da família de Deus, serão meus irmãos. Ninguém deve relaxar, todos nós devemos dizer sim, nós cremos no Senhor, queremos fazer a nossa parte. Amém, meus irmãos? Quem entendeu? Olha para mim agora, presta atenção, por favor. Quem de vocês entendeu que domingo que vem, debaixo de oração e jejum, nós vamos trazer pessoas que não conhecem Jesus, ou pessoas que abandonaram a fé, que se desviaram, que no domingo que vem, no culto que nós viremos, deveremos trazer alguém. Quem entendeu que é a sua parte fazer isso com toda a igreja, levante a mão. Amém. Permaneça, irmão, quero ver. Amém. Isso significa que muitas pessoas estarão aqui domingo que vem, Aurimar. E nós vamos nos preparar da melhor maneira possível, com oração, com jejum, para ter uma palavra de Deus, para promover no poder do Espírito Santo o ministério da reconciliação. Amém, meus irmãos? Eu e a minha casa, então diga para a pessoa que está do seu lado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Esse é um culto mais formal que nós temos aqui na igreja, por isso o pastor vem até engravatado assim, né? Será que Deus ouve mais a oração de um engravatado? Sim ou não? Não. Isso aqui é puro respeito aos irmãos, vocês sabem disso, né? Puro respeito. E se os irmãos liberarem, eu tiro também. Tá bom? A irmã já falou, pode tirar. Se fosse assembleia, eu dizer, tem a proposta, tem apoio? Está em votação, vamos votar. Mas não vamos fazer isso. Alguns irmãos ainda precisam que a gente venha de gravata, eles se sentem mais confortáveis, e por amor a eles, a gente faz isso. Não é nada difícil. Mas vamos aos poucos também, não é? Pedindo comprometimento de todo mundo, não alguém que fala, pastor, fica melhor de gravata. Aí eu posso dizer, irmão, fica melhor você trazer alguém. Irmão, fica melhor você também pôr a sua gravata, não é verdade? Somos um, irmãos, e devemos trabalhar na unidade do Espírito Santo, amém? Então, quando é um culto mais formal, eu terminando, vai entrar o pós-lúdio, e você não vai sair antes do pós-lúdio. Por quê? Você veio para cultuar a Deus, em primeiro lugar. E você vai honrar os nossos irmãos que se preparam. É um desrespeito a eles, não é? Um desfavor para você. Não vai durar 2 horas, nem mesmo 2 minutos, vai ser mais rápido o pós-lúdio. Mas fique, se despeça do Senhor orando aqui no santuário, dizendo, Senhor,
eu quero tomar uma posição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que eu não tenha no meu coração nada para jogar de culpa sobre os meus irmãos, porque tudo que eles ouviram, eu ouvi da tua parte também. Eu tenho relaxado, eu tenho me conformado com muitas coisas. E Senhor, se eu não tomar cuidado, o ministério se tornará um ídolo para mim. A igreja e o sucesso dela se tornarão um ídolo para mim. Eu não posso fazer isso. Por isso, Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de mim e dos meus irmãos. Que nós só tenhamos um Deus, o Senhor. E que tudo em nós mostre que de fato o Senhor manda e nós obedecemos. Queremos, ó Deus, ver muitas pessoas voltando para a casa do Senhor no próximo domingo. Queremos ver muitas pessoas crendo em Jesus como Senhor e Salvador, mudando o endereço delas do inferno para o céu no próximo domingo. Lança temor sobre nós, lança poder sobre nós e ajuda-nos a fazer a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se, irmãos.